Nós oramos essas coisas no nome do Sar Shalom, Yahusha Adonenu, Yahusha Adonenu, Yahusha HaMashiach. Yahusha HaMashiach. וכל הקהילה אמרו, Amém. Amen. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Chodesh Sameach, everybody. Chodesh Sameach a todos. It's a blessing to have you with us. Uma bênção ter vocês conosco. I changed it, but I doubt it. I'll be right with you guys. Just give us a Já little volto bit com of vocês. a space here. Só dá um espacinho pra gente, por favor. There we go. Brilliante. Okay, how in the world are you guys? Everybody doing good? Beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo bem? Good. You're probably doing better than some and worse than others. Talvez vocês estejam melhores do que alguns, piores do que outros. So we want to wish you again a prosperous and healthy Chodesh. Novamente, nós queremos lhes desejar um Chodesh novo e próspero. And you can see because of the altar, we're a little bit behind the 8-ball technologically speaking. Vocês podem ver por causa do altar que a gente está um pouquinho atrasado tecnologicamente falando. But we will survive. Mas a gente vai sobreviver. I got a funny feeling we'll survive even this. Eu tenho um sentimento engraçado que a gente vai sobreviver até isso. I will survive. I will get by. All right. So yesterday we finished part 2. Beleza. Então ontem nós terminamos a parte 2 The message that we began da mensagem que nós começamos a couple of weeks ago. Algumas semanas atrás. Who are the legal guardians? Quem são os guardiões legais? At the gates today. Aos portões hoje. And forever. E para sempre. Who are the legal guardians? Quem são os guardiões legais? At the gates today. Aos portões hoje. The gates of Yisrael. Os portões de Israel. The gates of the believing community. Os portões da comunidade crente. Today and forever. Hoje e para sempre. So we're gonna again put this up on the screen. Então nós vamos colocar novamente na tela. Because we believe it is extra important. Porque nós acreditamos ser extra importante. For you to have this in front of you. Para que vocês tenham isso na sua frente. If you missed the first 2 parts, se vocês perderam as primeiras 2 partes, please do a little catching up. Por favor, se atualizem. My sound good, Yoshi? Perfect. I like that word, perfect. Ooh, I love that word, perfect. Not too loud, not too low. Perfect. That's perfect. All right, you can't beat perfect, right? So, I believe that the first 2 parts were some of the most important restoration truths that we've done. Então, eu acredito que as primeiras 2 partes foram das mais importantes das revelações que a gente fez. So let's pick it up where we left off. Então, vamos continuar da onde a gente parou. We left off with the 12 foundations of Revelation 21:14. Nós paramos com as 12 fundações em Apocalipse 21:14. Where Yahusha chose Shlichim first. Onde Yahusha escolheu Shlichim primeiro. They remain first in rank.
Eles permanecem primeiros em ranking. Their rank has never been changed or in any way diminished or demoted. O ranking nunca foi de qualquer maneira mudada, diminuída ou retrocedida. And we see that it applies to the end of time E nós vemos que isso se aplica até o fim dos tempos, because we fast forward through time. porque a gente avança pelo tempo. In Chazon 21:14, Em Razon 21:14, the foundation of the New Yerushalayim or the kingdom, a fundação da Nova Jerusalém ou o reino, they remain first in rank. eles permanecem primeiro em ranking. That is clear. Isso é claro. This is the truth, Essa é a verdade. whether people can handle it or not. Quer as pessoas consigam lidar com ela ou não. Now, this kind of brings us back to where we began the message 2 weeks ago. Isso nos traz novamente aonde nós começamos essa mensagem há 2 semanas atrás. Since we know that Kohelet says Já que nós sabemos que Kohelet diz that what Yahuwah does, he does forever, que aquilo que Yahweh faz, ele faz para sempre, and that he is the same yesterday, today, and forever, e que ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre, we've got to try to answer the question nós temos que tentar responder a pergunta of the declaration dessa declaração that Yahuwah makes in Devarim 7:8-13. que Yahweh faz em Devarim 7, do 8 ao 13. In Devarim 7:8-13, Em Devarim 7, do 8 ao 13, Yahuwah says to the judges and the Kohanim Yahweh diz aos juízes e aos Kohanim that shall be in that day. que estarão naquele dia. So that means every day, every time period throughout the history of Yeshurun. Então isso significa todos os dias, por todo esse tempo, esse período de tempo em Yeshurun. However, misapplying these verses No entanto, mal aplicar esses versículos have resulted in false altars, resultou em falsos altares, false religions, falsas religiões, along with leaders who are disqualified junto de líderes que são desqualificados, and don't meet the qualifications we discussed portanto não têm as qualificações que nós discutimos in part 1. na parte 1. So if we have the wrong leaders Então, se nós temos os líderes errados, or the lesser ranks ou os ranks menores, or those who construct false altars ou aqueles que constroem falsos altares, in order to lift up false religions and doctrines, para levantarem falsas religiões e doutrinas, in the matters of divine government nas questões do governo divino and proper oversight, e supervisão apropriada, the body remains and will remain disjointed, o corpo permanece e permanecerá desconectado, malfunctioning with no possible means of Torah reconciliation. mal funcionando, sem quaisquer meios de reconciliação. So if there's no stone altar and we're supposed to leave our gift at the altar in Matthew 5, but there's no stone altar, do you want to build a church altar? Do you want to build a Jehovah Witness altar? So this is obviously an eternal principle. Então, voltando a Matitial 5, se não tem altar de pedras, não existe onde reconciliar. Então, vocês querem construir um altar da igreja, querem construir um altar dos testemunhos de Jeová. Então, isso fica claro que esse princípio do altar das 12 pedras é perpétuo. And until the proper people E até que o povo apropriado, that are properly qualified que são apropriadamente qualificados, take their seats at all the gates of the 12 tribes, tomem os seus assentos em todos os portões das 12 tribos, the body will continue to malfunction. o corpo continuará a não funcionar. And when brothers in marriages and relationships cry out E quando irmãos e relacionamentos e casamentos clamarem for Torah-based legitimate reconciliation,
para uma reconciliação baseada na Torá legítima, reconciliation will escape. a reconciliação escapará. And brothers will die as enemies E irmãos morrerão como inimigos, with hatred com ódio and variance and bitterness. e variabilidade e amargura. And we know that a root of bitterness E nós sabemos que uma raiz de amargura defiles not just one, contamina não só um, but we know that it defiles many. mas nós sabemos que contamina muitos. Matters small and great Assuntos pequenos e grandes remain unresolved. permanecem não resolvidos. Take away the 12-stone altar, Tire o altar das 12 pedras, we have irreconcilable differences that cannot be resolved at a false altar, a church altar, a Jehovah Witness altar, a Mormon altar. There is no alternative. você tira o altar das 12 pedras e nós somos deixados com problemas e diferenças irreconciliáveis. E não existe altar da igreja, altar dos testemunhos de Jeová, dos mormons, não existe um altar apropriado aí. Failure to have legitimate, bona fide apostle priests Tendo a falha de ter apóstolos sacerdotes legítimos, bonificados, sitting comfortably and recognized and honored at these gates, sentados confortavelmente, reconhecidos e honrados nesses portões, not only will result, but has resulted não só resultará, como já resultou, in a total breakdown of divine government. numa completa destruição total do governo divino. Even if any of the other legitimate 4 offices, Mesmo se qualquer outro dos 4 ofícios legítimos, for some reason, as we discussed yesterday, por alguma razão, como nós discutimos ontem, supplant or seat themselves in the gates, se suplantarem ou se assentarem nesses portões, when rank number 3 believes they are rank number 1. quando o rank número 3 acreditar que é o rank número 1, When rank number 4 is lifted up with confusion or pride or bitterness, and like Korach tries to, and his band tries to power grab and unseat the apostle priests. quando o rank número 4, por confusão ou por orgulho, tenta, como Corá, se rebelar com o seu bando, pegando o posto dos apóstolos sacerdotes. So this is a very precarious scripture. Então isso aqui é uma escritura muito precária. Because on one hand it says in those days, Porque por um lado diz, naqueles dias, which means there'll always be days when there are Kohanim Devarti Malkitzedek, o que significa que sempre haverão dias onde haverão Kohanim, Devarti, Malkitzedek, sitting behind the 12 thrones of the original 12 Shlichim. assentados atrás dos originais 12 tronos dos Shlichim. And when they die, someone will take their seat. E quando alguém morrer, alguém vai pegar o assento deles. And when they die, another qualified Kohen takes their seat. E quando esses morrerem, outro Kohen qualificado se assenta lá. In other words, Yahuwah will never leave our gates Em outras palavras, Yahweh nunca deixará os nossos portões where the guardians are absent. onde os guardiões estão ausentes. The guardians are the Shlichim, Os guardiões são os Shlichim, for many reasons that we already discussed. por muitas razões que nós já discutimos. So when you deny the apostles, Então, quando vocês negam os apóstolos, when you lift yourself up to a higher rank, quando vocês se levantam a um rank mais alto, so if we have 12 elders at the gates, we're all going to go to hell because every variance of confusion and division and schism can enter. então se a gente tem 12 anciãos nos portões, todo mundo vai para o inferno, porque todo tipo de confusão, de divisão, de disputa pode entrar. And the proof of that is the very term, the elders at the gates. E a prova disso é o termo, os anciãos nos portões. Go read your scriptures. Lê as suas escrituras. Every time you read about the elder of the gates, there was a problem. Toda vez que vocês liam sobre os anciãos nos portões, havia um problema. And the authority and the power and the endowment E a autoridade, esse poder e esse depósito
was not given to that rank. Não tinha sido dado a esse rank. Thus, malfunction. Portanto, o mau funcionamento. I'll give you a perfect example. Te dou um exemplo perfeito. The Torah says if you have a rebellious child, kill him, stone him. A Torá diz, se vocês tiverem um filho rebelde, mata, apedreja. So they brought their son to the elder, Então eles levavam seus filhos aos anciãos, rank number 4, rank number whatever rank, teacher, evangelist, one of the lower ranks. um rank, seja lá, número 4, 3, professor, profeta, um dos ranks menores. And the Torah was not performed. E a Torá não era performada. Because the elders at the gates Porque os anciãos aos portões were not willing não estavam dispostos to tell the parents that the child must be killed in their presence. a dizer para os pais que o filho precisava ser morto na presença deles. So they told the parents, don't worry, just take them home and pray to Hashem. Então eles diziam para os pais, não se preocupa, leva para casa e ora para o Hashem. Now, an apostle is not going to do that. Agora, um apóstolo não vai fazer isso. An apostle is not going to cut corners. Um apóstolo não vai pegar atalho. Take adultery. Pega o adultério. One of the reasons we have divorce today is because people are getting married on fake altars, in fake buildings, with steps, with tools. Every violation of the Kadosh stone altar, they are performing and shoving it in Yahuwah's face. Um dos motivos pelo qual nós temos tantos divórcios é porque as pessoas continuam se casando em altares falsos, em prédios falsos, altares com degraus, quebrando todo tipo de princípio do altar de 12 pedras e esfregando na cara de Yahweh. The reason Yahuwah doesn't want Asherim around the Mizbeach Shel Even A razão pela qual Yahweh não quer Asherim ao redor do Mizbeach Shel Even is because, like the altar, it can be dirt. é porque assim como altar pode haver terra, And in front should be no flowers and no sunflower seeds and watermelon, growing. No. e na frente não deveria ter nenhuma flor, girassol, melancia crescendo, não. What does Yahuwah want in front of the 12-stone, uncut with tools altar? O que Yahweh quer no altar das 12 pedras não cortadas? Na frente dele. He wants Adam. Ele quer Adão. What are you talking about? O que você está falando? Adam's dead. Adão está morto. What are you talking about? O que você está falando? The Hebrew word for dust A palavra hebraica para pó is Adamah. é Adamá. So the dirt and the dust is a place for Adam, Então a terra, o pó, é um local para Adão, betoch ha'adamah, Betor HaAdamá, in the middle of the Adam or the dirt, Adamah. no meio do Adão ou da terra, Adamá. To humble himself under the mighty hand of Yahuwah, that he may receive grace and chesed in due season. Para se humilhar abaixo da mão poderosa de Yahweh, para que ele receba graça na estação correta. So, in other words, it's a place for us to eat dirt, Então, em outras palavras, é um local para nós comermos pó. meaning humility. Em outras palavras, humildade And godly sorrow. e devoção e pesar devoto. Because Shabbat guarding, piety, and sorrow leads to repentance. Porque a devoção a guardar o Shabat e pesar leva ao arrependimento. Worldly sorrow does not lead to repentance. O pesar mundano não guia ao arrependimento. Worldly sorrow is, darn it, I got caught, I got to go to jail. O pesar mundano é tipo, que pena, me pegaram, agora tenho que ir para cadeia. Kingdom sorrow means, I'm not going to jail. O pesar do reino significa, eu não vou para cadeia. But I hurt my father, I hurt my brother, I hurt my sister. I went on the internet and said things I shouldn't have said. I need to put my face in the dirt. Mas eu machuquei meu pai, machuquei meu irmão ou minha irmã, e agora eu preciso colocar a minha face na terra, porque eu disse coisas que não devia falar na internet. Enfim. If you're not ready to put your face in the dirt, you don't need a stone altar. Se tu não está pronto para botar o teu rosto no chão, você não precisa de um altar de pedra. Because the stone altar is for the real 12 tribes, and the real 12 tribes are willing to humble themselves under the mighty hand of Yahuwah, so they may receive rachamim in due season.
Porque o altar das 12 pedras é para as verdadeiras 12 tribos de Israel, e as verdadeiras 12 tribos de Israel estão prontas e dispostas a se humilhar abaixo da mão poderosa de Yahweh para receber a graça dele no tempo certo. We pour the oil to anoint the avanim. Nós derramamos o azeite para ungir as avanim. But to be restored and reconciled and the body functioning, Mas para que seja restaurado, reconciliado e o corpo funcional, we first have to eat the dirt from which we were taken. nós primeiro temos que comer a terra da qual nós somos feitos. And that's why there could be no trees and watermelons and cucumbers, asherim, growing, because it gets in the way. It beautifies our smell. It beautifies our stink. It beautifies our prudity. Is that Por isso que não tem prudity? A putridness, right? putridness. Prudidness. É por isso que não tem que ter melancia, por isso que não tem que ter pepino crescendo, com florzinha bonita enfeitando, porque isso mascara o nosso cheiro, isso mascara o nosso fedor, a nossa podridão. So if you're going to build a 12-stone altar, finally realizing that that's the altar we left and that's the only way marriages, believers, brethren can be reconciled according to Matthew 5. Então, se a gente vai realmente construir esse altar das 12 pedras, percebendo que a gente saiu dele, mas temos que voltar para ele, porque é o único lugar que casamentos, irmãos, irmãs, famílias vão ser reconciliadas de acordo com Mateus 5. And you're not ready to put your face in the dirt. Mas vocês não estão prontos para pôr o rosto na terra? You don't need a stone wall. You might as well just stay home and go on a 3-hour cruise. Vocês não precisam de um altar de 12 pedras. É melhor ficar em casa e fazer uma viagem. And let me know when you get to Gilligan's Island. E me avisa quando vocês chegarem na ilha de Gilligan. Wasn't that supposed to be a 3-hour cruise? Não era para ser um cruzeiro de 3 horas isso? I believe so. Acho que sim. Failure to have the right people, the right rank, perpetually from generation to generation. A falha em ter as pessoas certas, do ranking certo, de geração em geração. At the gate, what does a gate do? Aos portões. O que o portão faz? It protects. Ele protege. It guards. Ele guarda. It discerns who's eligible and who's not eligible. Ele discerne quem é elegível e quem não é. It's a place where disputes are settled before the camp is polluted. É um local onde as disputas são resolvidas antes do acampamento ser poluído. Where stench and sin and rebellion are dealt with before you and your mama get into the gates and corrupt the whole camp. Onde o fedor, o pecado, a rebeldia são destruídos antes de ti e a tua mãe contaminar o acampamento inteiro. It's to protect the camp. É para proteger o acampamento. If you have sheep or goats, what else do you need? Se vocês têm cabras ou ovelhas, do que mais vocês precisam? To protect those sheep and those goats. Para proteger essas ovelhas e cabras. You need a big ass. Vocês precisam de um grande... If you don't have a big ass, Se vocês não têm um grande traseiro, what are you laughing about? Why are you laughing? The goats and the sheep are in danger. You've got to have a donkey. você tem que ter um asno, porque senão as ovelhas e os bodes estão em perigo. Or a guard, a sheepdog, Ou um cão pastor, before they get in the gate. antes de eles entrarem pelos portões. Once the wolf gets in the gate, Uma vez que o lobo entrou pelos portões, se acabou. acabou. So let's say somebody walks into Campina and they're there for 6 months, spreading lies and gossip and always complaining. The damage is done. You could throw him out 1,000,000 times. Somebody in that camp has been damaged. The weaker links have been damaged. Então imagina se alguém chega lá em Campina, fica 6 meses espalhando mentira, fazendo um bocado de fofoca. Não importa, você pode expulsar essa pessoa depois que descobrir 1,000,000 de vezes. Alguém, os elos mais frágeis da corrente já foram contaminados. You should have called the apostle and say, listen, there's this guy trying to get in and I'm detecting an unclean ruach. I'm detecting a mocking spirit. Shaliach, what do you think? I don't think I should let him in. Você deveria ligar para os apóstolos e falar, ó, Scholler, tem esse cara tentando entrar aqui, eu estou detectando um espírito zombador, um espírito mentiroso, o que você acha que eu devo fazer? Você deve fazer isso antes de deixar ele entrar. That's what a leader does. É isso que um líder faz.
Now, in Yaakov 4, Agora, em Yaakov 4, verses 1 through 4, dos versos 1 ao 4, and it basically says, where do wars and fightings and tension come from? basicamente diz aonde vem as guerras, da onde vem a tensão, as brigas. Let me just read it because I'm not going to put it on the screen, but this is too important not to read. Deixa eu ler para vocês. Eu não vou colocar na tela, mas isso aqui é importante demais para eu não ler. What causes fighting and wars and quarrels among the brethren? O que causa guerra e lutas e discussões entre os irmãos? Don't they come from your desires that battle inside of you? Eles não vêm dos desejos que guerreiam entre vocês? You desire, but do not have. Vocês desejam, mas não têm. So you kill. Então vocês matam. The character and the integrity of someone else to get what you're coveting, but they have. O caráter e a integridade de alguém para ter o que eles têm. You're jealous, so you covet what you cannot get. Vocês têm inveja, então vocês desejam aquilo que vocês não conseguem ter. Because you don't have their endowment, authority, or their rank. Porque vocês não têm o seu depósito, a autoridade ou o rank deles. So you kill, you war, you fight, you quarrel, until people will recognize you and reject your brother. Então vocês guerreiam, brigam, discutem, até que alguém descredite o teu irmão e acredite em ti. You do not have also because you don't ask Yahuwah. Vocês não têm também porque vocês não pedem para Yahweh. And when you do ask him, you ask amiss, meaning with the wrong motives. E quando vocês pedem errado, em outras palavras, com os motivos errados. And if Yahuwah gives you a high rank, E se Yahweh te der um rank alto, you'll use it for your own ego and your own pleasure. tu vai usar para o teu próprio ego e para o teu próprio prazer. So we need our most powerful soldiers Então nós precisamos que os nossos soldados mais poderosos at the gates estejam aos portões. to try to settle as many wars and fires before the fire enters the people's camp. Para resolver o máximo de briga, de discussão e apagar o máximo de fogo antes que o fogo incendeie o acampamento todo. And if you put nobody there, you have a problem. E se vocês não colocarem ninguém lá, vocês têm um problema. If you put a lesser rank there, you have a square peg in a round hole. Se vocês colocarem as pessoas erradas lá, vocês vão ter um parafuso redondo num buraco quadrado. Did you ever do a battery charge, like in a car, you recharge the battery? Já tiveram que fazer uma recarga na bateria do carro? Now, what happens when you take the negative cable and you put it on the positive part of the battery and then vice versa? O que acontece quando você pega o cabo negativo e bota no positivo ou vice-versa? You have a fire. Você tem um fogo. That's why the elders are at the gates before the fire gets in. É por isso que os anciãos estão nos portões antes de o fogo entrar. They're putting out the fires and they're the ones that have the hoses. Eles estão apagando os fogos, os incêndios, e são eles que têm as mangueiras. What hoses? Que mangueiras? 20 years of counseling experience. 20 anos de experiência com aconselhamento. 30 years of casting out demons. 30 anos de expulsar demônios. 28 years of miracles and signs following the teaching of the word. 28 anos cheio de milagres e sinais seguindo o ensino da palavra. Some pipsqueak youth pastor who doesn't even shave Um pastorzinho da juventude que nem faz a barba ainda. if he sits at the gates of Yisrael, Se ele se sentar aos portões de Astraal, when the enemy comes in like a flood, quando o inimigo entrar igual uma enchente, Yahuwah will not raise up a standard against the enemy. Yahweh não levantará uma bandeira contra o inimigo. Because they have seated themselves in the place of those who should be seated. Pois eles se assentaram no lugar daqueles que deveriam estar sentados. That makes us no different than the Prushim.
Isso não faz de nós diferente dentro do que os Prushim. The Prushim, throughout the legitimate Zadokites, Os que expulsaram os Adoquitas legítimos and they got comfortable, and they've been comfortable now for 2,000 years. ficaram confortáveis. Então, há 2000 anos no conforto. Listen, has anybody been able to get them out? Escuta, alguém conseguiu tirar eles de lá? I said, has anybody been able to get them out? Alguém conseguiu tirá-los de lá? They're not going anywhere Eles não vão para lugar nenhum. until Yahusha comes back and kicks them out, Até que a Ruxa venha e expulse eles. and until we separate ourselves from them, E até que nós nos separemos deles. and we put our own apostle priests at our own gates, separate from Pharisaic Talmudism. E nós colocamos os nossos apóstolos sacerdotes separados do President judaísmo of the farisaico. United States is a Kabbalist, and he goes to the Jewish elders at the gates for teaching and instruction. Did you know that? By his own admission. O presidente dos Estados Unidos é um cabalista e ele vai para os seus próprios instrutores apóstolos judaico-farisaicos para ensino e conselho. Vocês sabiam disso? Where you go and who you go to could make a completely difference, not only in your life, but whether you populate heaven or are cast out into hell. That's right. That's how important it is. Who is guarding Yahuwah's gates? Para onde você vai e para quem você vai encontrar faz uma completa diferença em ver se tu vai saquear o inferno para popular o céu ou não. Exatamente, essa é a importância. Pode haver consequências de salvação para as pessoas. And Yaakov 4:1-4 tells us how this happens. E Yaakov 4, do 1 ao 4, nos diz como isso They're acontece. warring for power. Através de uma guerra por poder, They covet another's ministry or anointing. pelo desejar do ministério ou da unção de outra pessoa. They covet another man's favor and fruit. Eles desejam o favor e o fruto de outro homem, But they pray. mas eles oram. They pray. Oh, you mean they Eles oram. pray? Yeah, that's what I mean. They pray. Ah, eles oram? Então sim, eles oram bastante. But Yaakov says they ask amiss. Mas Yaakov diz que eles pedem errado. That means with impure motives Isso significa com motivos impuros, of covetous. de desejo. Most of the wounds are self-inflicted. A maioria das feridas são auto-infligidas. And the body of Messiah continues to experience some kind of defeat E o corpo do Mashiach continua experienciando algum tipo de derrota over the last 2,100 years. pelos últimos 2100 anos. And one of the main reasons is because there's no stone altar of reconciliation. Uma das razões, algumas das principais razões é que não tem reconciliação do altar das 12 pedras. And we have junior high school boys doing a man's job. E nós temos adolescentes do ensino médio fazendo o trabalho de homens. Why would you put a junior high school student at the gates of Yisrael when he's never cast out a demon? Por que tu colocaria um aluno do ensino médio nos portões de Israel, sendo que ele nunca expulsou um demônio? Mark 16 says, all believers shall cast out demons. Marcos 16 diz que todos os crentes expulsarão demônios. So you're going to put somebody there who went to seminary, Bible college, Então você vai colocar alguém lá que foi para a faculdade bíblica, para o seminário, and you would never use them to perform a miracle or to cast out a demon? So good luck. Then you're going to wonder what happened to the body. Why is everybody fighting? Why is everybody arguing? Why are there 46,000 or 45,000 whatever denominations? It's because you've got square pegs in round holes and nobody honors rank anymore. e aí o Yahweh nunca testou esse cara, nunca chamou esse cara para fazer nada. Aí, boa sorte, é por isso que vai continuar existindo 45 ou 46 mil denominações, por isso que nunca mais, talvez, haja reconciliação, porque não existem mais o altar e as pessoas não honram mais o ranking. So unless you build an altar in your ministry, Então, a menos que vocês construam um altar no seu ministério, people can repent and be reconciled onde as pessoas possam se arrepender e se reconciliar, before they worship Yahuwah. antes de adorarem a Yahweh,
leave their gift there, be reconciled there, and then go back and worship Yahuwah. with the gift. Deixar o presente lá, se reconciliar primeiro, e então regozijar na oferta do presente a Yahweh. We will continue to be disjointed. Nós continuaremos espalhados. And when we think the apostles don't exist, well, then you have to put a youth pastor at the gate. E quando a gente acha que os apóstolos não existem, aí você tem que colocar um pastor dos jovens no portão. Oh, how convenient. Que conveniente, não? And when the enemy sees the youth pastor who's 2 years out of Bible college, what do you think the enemy's going to do? He's going to brush his teeth and he's going to salivate. E quando o inimigo vê um pastor da juventude com 2 anos, que acabou de se formar da faculdade bíblica, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai lustrar as presas e começar a salivar. But when he sees a David, Mas quando ele vê um Davi, when he sees a Uriah, quando ele vê um Urias, when he sees a Gideon, quando ele vê um Gideon, says, I think I'm going to try a different camp. aí ele vai dizer, pô, eu acho que eu vou tentar um acampamento diferente. Because if I try to go into this camp, then I'm not going to get past first base. Porque se eu tentar passar por esse aqui, eu não vou conseguir chegar nem 2 metros para frente. People for 2,100 years have been seating themselves at the gates of the camp. As pessoas, pelos últimos 2.100 anos, se colocaram aos portões. Their own detriment, their own harm. O próprio prejuízo, o próprio mal deles, Even their own destruction. até a própria So destruição. the Pharisees seated themselves at the gate. Então os fariseus se sentaram aos portões. And what did Yahushua say? E o que Yahusha disse? Oh, well done, good and faithful servants. Bem feito, bons e fiéis servos. No, he says, you're 2 times, can you multiply? Ele falou, não, vocês são 2 vezes. Vocês conseguem multiplicar? Do you know how to multiply? Vocês sabem multiplicar? You're 2 times the child of hell that the non-Jews are. Vocês são 2 vezes mais filhos do inferno do que os não-judeus são. The ones you're proselytizing. Aquele que vocês estão processando. So you think Yahushua had a problem with people sitting at the gates that were not supposed to sit at the gates? Então vocês acham que Yahusha tinha algum problema com as pessoas que estavam aos portões, mas não deveriam estar? And when you refuse to recognize the perpetuity of the apostle priest at the gate, E quando vocês recusam de reconhecer a perpetuidade dos apóstolos sacerdotes nos portões, the body is disjointed, o corpo está desconexo, the kingdom suffers, o reino sofre, and you are drinking the cup of your own judgment and your own destruction. e vocês estão bebendo da taça do próprio juízo e da própria enganação. S period, A period, TAM S.A.TAM has set up a web of a lie, montou uma rede de mentira, a deception, uma enganação, that there are no more apostles, que não há mais apóstolos, that they only existed in one generation, que eles só existiram em uma geração, that there were only 12. que só houveram 12. I think we nailed that, didn't we? Eu acho que a gente já entendeu essa parte, não? 1 Corinthians 15, remember? 1 de Coríntios 15, lembra? James, Tiago, 500 brothers, 500 irmãos, then the rest of the shlichim, aí o resto dos shlichim, first the 12. primeiros 12. Remember, we nailed that. Lembra? A gente já concluiu essa. So they must be doing it out of covetous and lust, or they don't know any better, or they do know better and they're coveting. Então, ou eles estão fazendo isso da luxúria do seu coração, ou eles não sabem, mas se eles sabem, eles estão com luxúria pela posição dos outros. Or they don't know any better and they're deceived. Ou eles não sabem melhor, mas estão enganados. What I'm trying to say, friends, is our gates have been highly unguarded for 2,100 years. Our gates have been unguarded. That's why we have the pedophiles in the camp. That's why we have the divorce. That's why we have children who curse their parents and divorce their parents. It's because all this is, there were no apostles to execute Torah judgment at the gates. Tudo que eu estou dizendo, amigos, é que os nossos portões têm estado desguardados pelos últimos 2.100 anos. Então, por todas essas gerações, a gente estava praticamente sem defesa. Por isso que a gente tem muito divórcio, por isso que a gente tem todo tipo de pedófilo no acampamento, por isso que nós temos filhos rebeldes que se divorciam dos seus pais, porque o nosso acampamento estava desprotegido. 2 Coríntios 15, 5 de 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 Coríntios
If you had an apostle that was endowed by the Ruach, Se vocês tivessem um apóstolo que recebeu um presente pelo Ruach, guarding the gates, guardando os portões, maybe you would not have become a Jehovah's Witness. talvez vocês não teriam se transformado em testemunhas de Jeová. Maybe you would have not become a Kabbalist. Talvez vocês não teriam se transformado em cabalistas. Maybe you could have saved a relationship or a marriage, Talvez vocês poderiam ter salvado um relacionamento ou um casamento, relying on their life's experience. contando com a experiência de vida deles. The lie that there's no one there, A mentira de que não há ninguém lá, or that anyone could be there in place of the apostles, ou que qualquer um pode estar lá no lugar dos apóstolos, is a clear and direct violation of Ephesians 4 and 1 Corinthians 12:28. é uma clara e completa violação de Efésios 4 e de 1 de Coríntios 12, 28. It has left us divided, Essa nos deixou divididos, scattered, espalhados, unequipped, não equipados, impotent, impotentes, divided, divididos, disjointed, desconexos, dazed, and confused. tontos e confusos, Because Yahushua said in Matityahu 24, porque Yahusha disse em Matitiahu 24, in the last days, based on what we see today, nos últimos dias, baseado no que nós vemos hoje, even the very elect will be deceived. até os muito eleitos serão enganados. And all we need to do is look around in the world today. E tudo que a gente precisa fazer é olhar pelo mundo aí hoje. And we see even the very elect being deceived. E nós vemos até os muito eleitos sendo enganados. We got plans to go to send the United States into Israel to build palaces. Nós temos planos para levar os Estados Unidos para dentro de Israel para construir palácios. And who's going to build palaces in the Middle East? E quem que vai construir palácios no Oriente Médio? Daniel's little horn. O chifrinho de Daniel. I read these scriptures for 43 years. Eu li as escrituras por 43 anos. And I could never connect it, not to King Charles, not to Lady Diana. I never was able to connect any of this stuff because it didn't match. Eu nunca consegui conectar o príncipe Charles, a princesa Diana, porque nunca bateu. I never thought that the news Eu nunca pensei que as notícias would match the book of Daniel. bateriam com o livro de Daniel. I always thought that people who predicted prophecy through the New York Times and the Washington Post were missing it. Eu sempre pensei que as pessoas que interpretam profecia através do New York Times e Washington Post, o jornal, estavam errando o negócio. Enough said for now. É suficiente dito por agora. So we have begrudged Então nós temos ressentido the highest rank, o mais alto ranking. the very ones who Yahuwah assigned and anointed Aqueles que Yahweh designou e ungiu to sit, protect, and judge fairly and righteously and not hypocritically para se sentarem, protegerem e julgarem justamente e não de forma hipócrita at the gates. aos portões. They've been summarily dismissed. Eles foram completamente dispensados. So let me show you another trick of the enemy, and this is not even in my notes. Deixa eu mostrar outro truque do inimigo. Isso aqui não I está nem nas minhas said anotações. it's not even in my notes. Não está nem nas minhas anotações. That means you must pay extra attention. Isso significa que vocês têm que prestar extra atenção. The whole idea of replacement theology, Toda a ideia da teologia de substituição, where the church has replaced Israel, onde a igreja substituiu Israel, is to deny the people that are ordained and anointed to sit and protect and judge their rightful seat. é para negar e rejeitar e suplantar as pessoas que É? foram chamadas e ungidas para julgarem nos seus assentos. Because if the church has replaced Israel as replacement theology teaches, Porque se a igreja substituiu Israel, como a teologia da substituição dita, then you don't need any more Israelites who are apostles. então vocês não precisam mais de israelitas que são apóstolos. Now the guy who plays the piano on Sunday, he could be a judge. Agora o cara que toca piano domingo, ele pode ser um juiz.
Now in a church where they have dance ministry, you know, they la 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 la, and all the women loved it. She's a good woman. They could put her at the gates. E agora, todos os ministérios que tem uma pessoa que lidera a dança lá, aquela uma ótima pessoa, uma ótima mãe, agora ela pode ser juíza nos portões também. Because the church and their gates have replaced Israel and their gates. Porque a igreja e os portões dela substituíram Israel e os nossos portões. Well, if Israel's disappeared and if Israel has been replaced by the Gentile church, what happened to the 12 thrones of the apostles? Bom, se a igreja foi, se o Israel histórico foi substituído pela igreja gentílica, onde é que estão os 12 tronos dos apóstolos? Yahushua said in the kingdom, the 12 apostles, the original 12, will be sitting on 12 thrones, overseeing the gates of the New Jerusalem. Yahushua disse que na Nova Jerusalém, os 12 apóstolos originais estarão sentados nos seus 12 tronos, supervisionando a Nova Jerusalém. But the church says you don't exist anymore. Mas a igreja diz, não, vocês não existem mais. Nobody told you? Ninguém te disse? The church has replaced Israel, the Gentile church. Que a igreja substituiu Israel, a igreja gentílica? So don't worry, you could put a piano player at the gates. Então não se preocupa, dá para colocar o pianista lá nos portões. If the chef is good and everybody's stomach eats good on Sunday, put the cook at the gates. Se o chefe de cozinha for bom e todo mundo está satisfeito no domingo, bota ele lá aos portões. Now you laugh, but guess what? Agora vocês riem, mas adivinha só? This is a tragedy. Isso é uma tragédia. There are certain men and women, Há certos homens e mulheres, like Deborah, como Débora, like Unia, como Yúnia, Romans 16, Romanos 16, like Mariamne, como Mariamne, and the apostles didn't like Mariamne. e os apóstolos não gostavam da Mariamne, em besos com maestro. porque ela estava dando beijos no mestre. É muito zeloso. Você é muito zeloso. E eles tinham muito ciúme dela. Then if we don't fix this, Se nós não consertarmos isso, there are apostles há apóstolos that are keeping Torah and meet all the other qualifications. que guardam Torá e têm todas as outras qualificações. And if we don't stop being jealous and coveting what they have and allow them to sit at the gates and go to them. See, some of you are liars because you admit they're apostles, but you'll never go to them for advice, will you? You'll never go to them to fix your marriage, will you? That's okay, because you're not willing to eat the dirt in front of the stone altar. So for you, you don't need a stone altar if you're not willing to eat the dirt in front of the stone altar. Então há muitos apóstolos que guardam Torá, batem com todas as qualificações necessárias, mas a gente diz que eles não existem. E vocês têm um monte de mentiroso por aí que aceitam e entendem que existem apóstolos, mas não vão até eles para conselho. Então vocês não vão lá tentar reconciliar com seu irmão, vão? Não vão. Vocês vão tentar reconciliar o casamento de vocês? Não, porque vocês não têm disponibilidade e humildade de pôr a cabeça na terra. Para vocês não precisam de altar de 12 pedras, porque ele não vai funcionar. Now, I'm a group leader. Eu sou um líder de um grupo. And I don't need to go to an apostle for advice. Eu não preciso ir até um apóstolo para conselho, for a ruling, para um juízo, for solutions. Para soluções. See, apostles have solutions. Vejam, apóstolos têm soluções. For many reasons. Por muitas razões. But you have a ministry. Mas você tem um ministério. And now you have a YouTube channel. E agora você tem um canal do YouTube. So you must belong at the gates. Então você deve pertencer aos portões. No, that's not true. Não, não é verdade. Not true. Não é verdade. To deny that there are apostles is bad. Negar que há apóstolos é ruim. But to promote the fourfold offices in the seat of the apostles is just as bad as the Pharisees sitting in those seats. Mas promover os outros 4 ranks no assento dos apóstolos é tão ruim quanto os fariseus roubando o assento. Por quê? Why? Because disqualified means disqualified. It doesn't matter what part disqualifies you. Disqualified means disqualified. Porque desqualificado significa desqualificado. Não importa a parte que você errou. Desqualificado é desqualificado.
if a pastor or a leader is caught in adultery or living with someone else's wife, I would never allow them to be an apostle or sit at the gates. Never, until they ate dirt and got counseling and got help. It's even if the counseling is a waste of time, it's the act of humility and it's the act of eating dirt in front of the stone altar. That's where you need to reconcile. Not by email, not by a postage stamp, but to get in front of the stone altar and be reconciled. Se tivesse um pastor ou um líder que estava em adultério, vivendo com a esposa de outra pessoa, eu nunca deixaria um cara desse ser um apóstolo nos portões, mesmo que as outras qualificações estivessem lá, mas você tem que reconciliar na frente do altar, até que você viesse lá, pedisse aconselhamento, mesmo que o aconselhamento fosse um desperdício de tempo, o ato de humildade que isso mostra, de colocar, de ter a disponibilidade de colocar o rosto no chão, até que isso aconteça, é lá que você tem que fazer a reconciliação, não por e-mail, não por uma carta, não por uma mensagem de texto, com o rosto no chão é que nós fazemos a reconciliação. A characteristic of every false religion Uma característica de todas as falsas religiões is a false altar é um altar falso and false guardians at the gates. e guardiões falsos aos portões. Take the Jehovah's Witnesses. Pega os testemunhos de Jeová. They say there are 144,000 elders Eles enviam 144 mil anciãos who go to heaven. que vão para o inferno, para o The céu, rest of us are stuck on earth. We don't go to heaven. mas o resto de nós estamos presos na terra. A gente nunca vai subir. And they got 12,000 Jehovah's Witnesses at each gate. E eles têm 12 mil testemunhos de Jeová em todo o portão. Now, the 144,000 are evangelists in Revelation 7 and 14. They're not apostles sitting at the gates. They're evangelists during the Great Tribulation. Os 144 mil não são apóstolos sentados aos portões em Apocalipse 7,14. Esses são evangelistas nos últimos tempos. But in the Watchtower Bible and Tract Society, they are the guardians. There's 12,000 guardians at each gate. Mas na sociedade da trilha e da torre de vigia, eles são guardiões. Cada portão tem 12 mil guardiões. You can laugh if you want to. Vocês podem rir se vocês quiserem. But Satan doesn't care who's at that gate. Mas Satanás não se importa quem está naquele portão. Unless it's those who are qualified. As long as they don't meet all the qualifications, he don't care who's there. A menos que sejam aqueles qualificados. Contanto que não sejam os qualificados, ele não está nem aí para quem está lá. Atheists, agnostics, Jehovah's Witnesses, Mormons, teachers, evangelists. He don't care who's there. Ateus, agnósticos, mormons, testemunhos de Jeová, professores, evangelistas, ele não se importa com quem está lá. What happens if you throw a kid who didn't go through basic training on the front lines? He's going to come home with a big hole in his head. O que acontece se tu enviar um menino que não terminou o treinamento complexo na linha de frente? Ele vai voltar com um buraco de bala na cabeça. Son, have you been through basic training? No. Filho, você passou pelo treinamento básico? Não. Do you know how to handle a rifle? No. Tu sabe como lidar com a dificuldade? Não. Then you put him on the front line. Sabe lidar com rifle? Não. Aí você coloca ele na linha de frente. Come home with a flag over his collar. Aí ele volta com a bandeira em cima do caixão dele. Because you had a square piece in a round hole. Porque tu tinha uma peça quadrada num buraco redondo. And we see that throughout the last 2,200 years. E nós temos visto isso pelos últimos 2.100 anos. This role is highly specialized. Essa posição é altamente. Let me humble myself a little bit. Deixa eu me humilhar um pouco aqui. Lest you think I'm being pompous. Para que vocês não pensem que eu sou pomposo. When I was an evangelist and when I first got in the ministry, I wasn't ready to sit at the gates. Quando eu era evangelista, eu logo tinha chego no ministério, eu não estava pronto para sentar nos portões. I'm gonna be honest with you, Jerry. Eu vou ser honesto contigo, Jerry. Jerry, I'm gonna be honest with you, Jerry. Jerry, eu vou ser honesto contigo. Gerardo, I wasn't ready. Eu não estava pronto. If I would have been at the gates of Zion, se eu tivesse aos portões de Sion, back in the days when I was evangelist, only Yah knows what kind of damage I would have done. Nos dias que eu estava sendo um evangelista, só Yahweh sabe o dano que eu teria causado. So these apostles are not produced by basic training or 2 months after someone mails them a printed certificate. Então, essa posição não serve para as pessoas que estão começando o treinamento agora ou que receberam depois de 2 meses um certificado no correio.
And the problem when people get a seat that they're not qualified for, E o problema é quando as pessoas tomam um assento pro qual eles não estão qualificados, and the apostles to the gates is just anybody and anyone. e os apóstolos aos portões são qualquer um. The enemy has a field day. O inimigo tem um dia de uma viagem escolar. Ecclesiastical, religious, fleshly positioning has supplanted the calling of the Most High. E o posicionamento carnal, religioso, eclesiástico, substituiu o posicionamento kadosh do How Altíssimo. many times does Yahusha have to correct us? Quantas vezes Yahusha tem que corrigir a nós? Revelation 21. Apocalipse 21. The New Jerusalem has 12 foundations. A nova Jerusalém tem 12 fundações. You understand what that word foundation means? Vocês entendem o que essa palavra fundação The significa? kingdom don't function well without them. O reino não funciona direito com eles. And how about Ephesians 2:20? E que tal Efésios 2:20? The commonwealth of Israel or the body of Messiah A mancomunidade de Israel ou o corpo do Mashiach is built upon what? é construído sobre o quê? Construída sobre o quê? The foundation of what? A fundação do quê? The apostles Dos apóstolos and the prophets. e dos profetas. Now go check Ephesians 4. Agora vai checar Efésios 4. Those are the two highest ranks. Esses são os dois mais altos ranks. Let's make believe there were no apostles who were the foundation. Vamos fingir que não houvessem apóstolos que fossem as fundações. Who can sit in that seat? Quem que pode se sentar nesse Let's assento? make believe all the apostles were raptured to Timbuktu Vamos pensar que todos os apóstolos fossem arrebatados para Timbuktu or to Guadalajara for a little time on the beach. ou para Guadalajara, lá no México, para a praia. Right? Where are the apostles? They're on the beach. Onde é que tem os apóstolos? Na praia. What are they doing at the beach? O que eles estão fazendo na praia? Are they looking at those girls again? No more apostles. No more. Eles estão olhando para as meninas de novo? Não, sem mais apóstolos. Chega. So let's make believe, right? Então vamos fingir. All right, fair enough. Who's next in line? Beleza, justo. Quem é o próximo? Who sits in the seat at the gates of Zion? Quem que se senta aos portões de Sion? Prophets. Os profetas. Because Ephesians 2:20 says whatever we're doing in the body Porque Efésios 2:20 fala que o que quer que estejamos fazendo no corpo is built on what? é construído no quê? The foundations of what? Na fundação do quê? The apostles. Dos apóstolos. Who's next? Quem é o próximo? And the prophets. E dos profetas. Not a youth pastor, Não o pastor da juventude. not a cemetery graduate. Não um cara que se formou no cemitério. So, for some reason, if Yahweh's word was wrong, Então, por alguma razão, se a palavra de Yahweh estivesse errada, then the next rank are the Nevi'im. então o próximo rank são os Neviim. They're tapped into the spiritual realm in ways that the average person is not. Porque eles encostaram no âmbito espiritual muito mais do que a pessoa mediana conseguiu. The apostle priests alone, Só os apóstolos e sacerdotes, with Yahusha himself being the chief cornerstone. If Yahusha is the chief cornerstone, he makes sure that whatever belongs to him has the foundation of the apostles and the prophets. sendo o próprio Yahusha a pedra-chefe de esquina, se Yahusha for a pedra-chefe de esquina, ele sempre vai se certificar das fundações estarem lá dos apóstolos, sacerdotes e profetas. Someone may say, well, I'm an apostle in the Church of God of Cleveland, Tennessee. Alguém pode dizer para mim, eu sou um apóstolo da Igreja de Deus de Cleveland, no Tennessee. Well, I'm an apostle in the Assembly de Deus. Ou eu sou um apóstolo da Assembleia de Deus. That's nice. Congratulations. Muito bem, parabéns. Now we have to go over the other qualifications. Agora a gente tem que ver as outras qualificações. Do you keep Torah? Tu guarda a Torá? No. Não. Do you have a stone altar where people can be reconciled and proclaim the name of Yahuwah? Tu tem um altar de pedras onde as pessoas podem se reconciliar e declarar o nome de Yahweh? Não. You violate the third commandment. Tu viola o terceiro mandamento. You don't keep Shabbat, you violate the fourth commandment. Tu não guarda Shabbat, você viola o quarto mandamento. You don't honor your father and mother, which are the elders of Israel, the patriarchs, and you're a separate entity apart from Israel. You are dishonoring your mother and your father.
Tu desonra o teu pai e a tua mãe, que são os anciãos de Israel, os nossos patriarcas do nosso povo de Israel, os nossos anciãos dos portões. Você está desonrando teu pai e a tua mãe. So just because somebody says I'm an apostle doesn't mean they're an apostle. They have to meet the qualifications: miracles, signs, wonders, demons running for the highway. Okay? Então, só porque alguém diz que é um apóstolo, não significa que eles são, Come on porque está now. faltando os sinais, as maravilhas, os demônios correndo até a rodovia para se fugir deles. An apostle triggers people. Um apóstolo dá gatilho nas pessoas. A real apostle will trigger people. Um verdadeiro apóstolo dá gatilho nas pessoas. I don't like them. Ah, eu não gosto deles. Why? I don't know. Por quê? Eu não sei. Because they're more arrogant than me. I don't want anybody to be more arrogant than me. Porque eles são mais arrogantes do que eu. Ninguém pode ser mais arrogante que eu. Yahuwah has ordained the foundation. Yahweh ordenou as fundações. They're not outsiders. They're not ecclesiastical offices of strange religions and altars. Neither are they the fourfold offices. Eles não são estrangeiros, eles não são posições eclesiásticas ou altares falsos do sistema religioso, nem eles são dos 4 outros ofícios. Every office must walk in divine order and rank. Todo ofício tem que caminhar na ordem divina e rank. If the fivefold ministry itself Se o ministério dos 5 ofícios is out of order, estiver fora de ordem, or not allowed to function, ou não sejam permitidos a funcionarem, at the foundational level, no nível fundacional, all 5 offices will also be gangrened. todos os outros 5 ofícios estarão completamente gangrenados. How much gangrene does it take to spread throughout the body? Quanta gangrena precisa para espalhar para o resto do corpo? Not much. Não muito. So the fivefold ministry must be in order. Então, o ministério dos 5 ofícios tem que estar em ordem. And those that are in the other 4 offices must be grateful and thankful for the foundation of the past, the present, and the millennial kingdom. E aqueles nos outros 4 ofícios têm que ser gratos por estarem sobre as fundações do passado, do presente e que serão do futuro. If the right people are not at the gates, Se as pessoas certas não estiverem aos portões and they're not there to solve issues, e não estiverem lá para resolverem problemas, whatever those issues are. quaisquer que sejam esses, Remember Deuteronomy 17 that are there in those days? lembra do Deuteronômio 17 que estarão lá naqueles dias? So we're either going to believe that it's the apostles or the rabbis. Então, ou nós vamos acreditar que são os apóstolos ou os rabinos. And the government that is on his shoulders E o governo que está sobre os ombros dele will continue to be defeated continuará sendo derrotado and mere fodder e mera feno for the devil. para o demônio. If we want to see and trust Se nós quisermos ver e confiar permanent, real victory, lasting victory uma vitória permanente e duradoura over the enemy, we must be contra o inimigo, nós devemos, not only as organized, but even more organized nós devemos ser não só tão organizados quanto, mas mais organizados than the armies of S period, A period, 10. do que os exércitos de S.A.Tam. Because his armies has rank, Porque o exército dele tem rank, principalities, principados, dominions, domínios, powers. poderes. See, we read the scriptures, I believe it's in Ephesians 6, and we don't know what we're reading. Nós lemos as escrituras, eu acredito que esteja em Efésios 6, e a gente não sabe do que se trata. We are the army of Yahuwah. We need to be organized in rank. Nós somos o exército de Yahweh, nós temos que estar organizados em rank. Because let me show you how Satan's army is all laid out. Porque deixa eu mostrar para vocês como é que o exército de Satanás é todo disposto. First is the dragon, Primeiro é o dragão, then our high principalities, depois estão os altos principados, then there are dominions, depois há os domínios, and then there's the lower powers of the air. e aí há os poderes mais baixos do ar. And if I'm missing one, you see a fake fivefold ministry.
E se tiver faltando um, vocês veem o ministério falso dos 5 ofícios. So far, I've counted 4. I'm probably missing one. Até agora eu contei 4, acho que eu perdi algum. There you go. Powers in high places. That's a fake fivefold. So he is highly organized. He comes against us, and we want to know what happened to the book of Acts. I'll tell you what happened to the book of Acts. We don't believe there are ranks anymore. We don't believe there are assignments anymore. And the enemy has never, what does he do to his ranks who disobey him? And they jump out of rank, he kills them. Então a gente se pergunta, e a gente está sem rank esse tempo inteiro, e o exército de Satanás, nesse mesmo período, é completamente organizado. E a gente fica se perguntando, tá, mas o que aconteceu com o livro de Atos? Eu te digo o que aconteceu. A gente está ignorando os ranks desde então, porque Satanás, se alguém pula do seu limite, ele morre. And when our leaders are out of rank, what do? We give them a promotion. E quando os nossos líderes, estão fora da posição, o que acontece? Eles ganham um aumento de salário. Oh, you play the piano? Okay. Well, you can sit at the gates and you could be in charge of the men's ministry, and we give them a raise, we give them a promotion. Beleza, você pode comandar então o ministério dos homens, tal. Aqui tá mais um dinheirinho para ti. A gente dá promoções para as pessoas. Now we're going to have to. This I cannot escape. Agora, isso aqui eu não posso escapar. Because this right here is too important. Porque isso aqui é muito importante. So let's all go to Daniel 10:13. Vamos todo mundo para Daniel 10:13. Let's all go to Daniel 10:13. Vamos para Daniel 10:13. You could be turning there if you'd like. Vocês podem ir lá se vocês quiserem. So Daniel was fasting and praying for 3 full weeks. Então Daniel estava jejuando e orando por 3 semanas completas. And then he had no answer. E aí não teve resposta. And finally he had a breakthrough. Finalmente ele teve uma resolução. And Yahuwah through the Malach said to him, E Yahweh através do Malach, fear not, Daniel. não tema, Daniel. For 3 weeks ago when you began to pray, Pois 3 semanas atrás, quando tu começou a orar, and you set your life to understand and humble yourself e tu estabeleceu teu coração para se humilhar e entender before your aloha, diante do teu Aloha, your words were heard and I have come in response to your words. as tuas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. But the Tsar, or the prince of Iran, Persia, Mas o príncipe, o Sar do Irã, da Pérsia, withstood me for 21 yamim. me impediu por 21 yamim. But don't worry, Mas não se preocupa. the fighting, warring archangel Michael, Mas porque o arcanjo Michael, que guerreia, one of the chief heavenly malachim, came to help me dos malachim celestiais, chefe, veio me ajudar. because I had been wrestling all alone with the Tsar of Persia. Porque eu estava esse tempo todo lutando contra o príncipe da Pérsia. So this prince of Persia Então esse príncipe da Pérsia is the principality. é o principado. So every city that Satan tries to destroy, every area, there's a principality. Toda cidade que Satanás tenta destruir, todo local tem um principado. And then under that, there are lesser demons that were powers. E abaixo disso tem demônios menores que são os poderes. Then there are dominions. Dominions are, let's say, within a county, these devils have dominion over these areas. Aí os domínios são o que vem depois. Vamos supor que num condado os demônios têm a sucessão sobre esse condado. The principalities are assigned over nations. Os principados estão sobre nações. Dominions are assigned over counties and cities. Domínios estão postos sobre esses condados e cidades. And powers in the air are sent wherever there's a problem with believers that are causing Satan issues. E poderes, eles estão no ar, mandados a qualquer local onde os crentes estejam causando problemas para Satanás. What's my point? Qual é o meu ponto? The reason Satan wins most of the time,
temporarily at least, is because he's organized. A razão pela qual Satanás vence muitas vezes, temporariamente pelo menos, é porque And ele é organizado. we glory in being unaccountable. E nós nos glorificamos em não prestarmos conta. We glory in being unsubmitted. Nós nos glorificamos em não sermos submetidos. We glory in being unaffiliated from any other brothers and sisters. Nós nos glorificamos em não sermos afiliados a outros irmãos e irmãs. Look at how organized Olha em quão organizado the enemy is. o inimigo é. And he comes against us and sees a disorganized army. What's he going to do? Aí vem contra nós e vem um exército desorganizado. O que vocês acham que ele vai fazer? He's going to steamroll us. Ele vai passar pela gente igual um And a esmagador. lot of you who are not leaders are getting steamrolled in your life because the leaders are AWOL. It's not all your fault. Listen to me. It's not all your fault. E muitos de vocês que não são líderes estão sendo esmagados em áreas da sua vida porque os líderes sumiram. Escutem, não é tudo culpa de vocês. Where are our leaders? Onde é que estão os nossos líderes? They're building an Amway business. Eles estão construindo um negócio de Amway. Instead of doing day trading for a living, they have no time for the ministry because they're doing day trading for 80 hours. Agora, ao invés de fazer o trabalho do ministério, eles estão fazendo day trading por 80 horas. Então, eles não têm tempo para o ministério. That's where our leaders are. É aí que estão os nossos líderes. Is there anything wrong with day trading? Tem algo errado com day trading? Not at all. Não, de forma alguma. But the word says in Philippians 4:1, let your moderation be made known to all men. Mas a palavra diz em Filipenses 4:1, deixe que a tua moderação seja conhecida por todos os homens. Look how organized they are. Olha quão organizados eles são. Countries, every country, every town, every city on this earth has an assignment. Todo país, toda cidade, todo bairro desse mundo tem um desígnio. A hierarchy and ranking system. Uma hierarquia, um sistema de ranking. And they're faithful to their rank. E eles são fiéis ao seu ranking. Because if they're not faithful, the enemy that comes to what? Steal, John 10:10, steal, kill, and destroy, will do the same to those rebellious gatekeepers. E se eles não forem fiéis ao seu ranking, o mesmo demônio que veio para o quê? João 10:10, roubar, matar e destruir. Vai fazer isso com os irresponsáveis dele. And you know what's weird? When I used to do a lot of deliverance ministry. Sabe o que é engraçado? Quando eu costumava fazer muito ministério de libertação, You know what's really, now that I'm thinking about this, agora que eu tô pensando, sabe o que é estranho? you know what's really weird? Sabe o que é muito estranho? When we used to do deliverance, Quando nós fazíamos libertação, we would always need, if you did it right, okay, se a gente fizesse certo, claro, you would need to find out who the gatekeeper is. a gente sempre tinha que descobrir quem que era o guardião do portão. Because usually one of the little demons, you know, like the princes of the power of the air, like in these little demons will say, I'm the head. No, you ain't. I'm the head. My name is anger. No, 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 no. Don't give me crap. Don't give me the booty. So in other words, the bigger demons inside the gang, when a person is possessed, will offer the lesser one to save his own skin. Em outras palavras, a gente dizia para os demônios, quem que é o chefe aí, os pequenininhos, os demônios menores, eles iam e falavam, não, eu sou o chefe, eu sou a raiva. Não mente para mim, eu quero ver quem é o líder. Em outras palavras, os grandões dentro da gangue, eles ofereciam para se salvar os demônios menores. So what we used to do is say, don't lie to the spirit. We took our 5-pound scriptures and we smacked them in the stomach. Or we took the word and we smacked them over the head. Now tell me your name. Who is the gatekeeper? So the whole point of deliverance is to find out a shefe. And the shefe, where's Satan's chef is? In the bathroom? No. Where are they? Sitting at the gates. They are the gatekeepers. Once you cast out the gatekeeper, the person's free. Então, o que a gente costumava fazer?
A gente chegava e falava, não minta para o espírito de diabo. A gente pegava o nosso escritor de uns 3 quilos, mais ou menos, dava uma paulada na barriga da pessoa ou na cabeça da pessoa e falava, agora você me diz quem que é o chefe aí. Porque esses chefes, os demônios chefes, onde é que eles estão? Sentados aos nossos portões, eles são os guardiões do portão. Quando você expulsa o guardião do portão, acabou, a pessoa está livre. Because the gatekeeper is the one who invites other demons in and keeps threats away. So that literally the power is at the gates. Porque o guardião do portão é aquele que convida outros demônios para entrarem e expulsa o que eles não querem mais. Então, literalmente, o poder está nos portões. Ask anybody who's done deliverance. Pergunta para qualquer um que fez libertação. Once you have the gatekeeper, you cast it out. Uma vez que você tem o chefe do portão e você expulsa ele, But the power of Satan is the one who guards the gates. mas o poder de Satanás é aquele que guarda o portão. And Yahusha spoke about that. So if he knows that the gates are the most important part of the camp and you've got to be highly organized, why don't we? E a Rússia falou altamente sobre isso. Então, se Satanás sabe que o portão está nos portões e ele tem que ser extremamente organizado, por que nós não fazemos isso? We keep putting disorganized square pegs Nós continuamos colocando pedaços quadrados desorganizados into round holes em buracos redondos. or pretending that the round holes do not exist. Ou fingindo que esses buracos redondos não existem. In order for you as a leader or Torah teacher, Para que você, como líder ou professor de Torá, regardless of your rank, independente da tua posição, to be powerful in your life and in your attacks seja poderoso na tua vida e nos teus ataques, on the kingdom and the ways of darkness, sobre o reino e os caminhos da escuridão, you must rediscover the true apostle priests, vocês devem redescobrir os verdadeiros apóstolos sacerdotes. the foundation, the gatekeepers. A fundação, os guardiões dos portões. In other words, you don't get into the New Jerusalem without the gatekeepers. Em outras palavras, você não entra na Nova Jerusalém sem os guardiões dos portões. You don't get into a demon-possessed person unless the gatekeeper lets you in, because those demons want to live inside of that body and they want to inhabit that body and they don't want to walk through dry places without a body. So the gatekeeper is to make sure that that you can't get in and that they can't get out. Então, para acessar o corpo de uma pessoa, você tem que passar pelo protetor do portão, pelo guardião do portão, porque eles não querem andar por aí nos lugares áridos sem um corpo, eles querem habitar esse corpo e utilizar esse corpo. Então, para tu conseguir, o guardião do portão no corpo da gente, um demônio, por exemplo, o objetivo dele é te impedir de entrar e impedir que os demônios saiam. One guy said, "Don't hit me so hard." Um cara me disse, não me bate com tanta força. I said, "Fine. What's your name? Give me the name of the gatekeeper and I won't hit you so hard." Aí eu falei, beleza, qual que é o teu nome? Como é o nome do guardião do portão? Me fala que eu não te bato com tanta força. These demons, sometimes they're very sensitive. E esses demônios, às vezes, são muito sensíveis. Oh, Mr. Demon, would you like a massage while we're doing this deliverance? Shut up and get out. Ah, senhor Want demônio, me você quer uma to give you massagem? a massage too? Você quer que eu te faça uma massagenzinha quando a gente te expulsa daqui? Cala a boca, só me diz o teu nome logo. Cuckoo, loquísimo, muchísimo, loquísimo. Very crazy, I guess. Huh? I guess what you're trying to say is very crazy, right? I mean, the devils are crazy. There's like, oh, can I go into the pigs? No, you can't. Can I go into a resort hotel? No, you can't. Shut up. I mean, they'll tell you anything, man. Would you let me go to the resort hotel? You know? O demônio é muito maluco. Eu posso ir lá para os porcos? Não. Ah, eu posso ir para um resort, então? Não, o demônio é tão louco que ele vai te dizer qualquer coisa. Eu posso sair daqui para um paraíso? Friends, we all must rediscover the true apostle priests at the gates. Amigos, todos nós precisamos redescobrir os verdadeiros apóstolos sacerdotes aos portões. To walk with you and to assist you Para caminhar contigo e para te assistir, te ajudar in matters great and small. em assuntos grandes e pequenos. A real apostle with a good, clean heart and clean motives Um verdadeiro apóstolo com um grande coração limpo e motivos honráveis have no interest to hinder you, não tem interesse em ser um obstáculo, to compete with you or to replace you, de competir contigo ou te substituir, if their hearts are right. se os seus corações estiverem certos. The Devarim 17 ordinances in that Yom As ordenanças de Devarim 17, naqueles dias, require for us to have these apostle priests
guarding our gates in every generation. How about the people that are in the kingdom that want to convert to Islam? If we have an apostle priest at the gate, not only we can decide who gets in, right? We can rescue that person, listen, from leaving the faith. Então, quando nós temos esses apóstolos, esses guardiões dos portões, nós conseguimos não só cumprir as ordenanças, mas vamos supor que alguém no acampamento quer ir para o Islã, do nada, trocar de fé. Os apóstolos nos portões protegem quem entra e também ajudam a resgatar os que estão tentando sair. This requires humility among leaders. E requer humildade entre os líderes and the people e o povo, to allow the apostle priest to be seated at the gates, para permitir que os apóstolos sacerdotes estejam sentados nos portões, while giving them the seat that rightfully belongs to them. Enquanto dando o assento que de forma justa os pertence. Will this be easy? Not at all. Isso vai ser fácil? Não. Relinquishing position and power is never easy. Soltar posição e poder nunca é fácil. Will it happen? Vai acontecer? Depends on the pride level of the current leaders. Isso depende do nível de orgulho dos líderes atuais. Who are not apostles. Não são apóstolos. But are leaders. São líderes. To humble themselves. Para se humilharem. Led by humility. Guiados por humildade. And like Messiah taught us in principle. E como o Mashiach nos ensinou em princípio. Giving up the best seats. Dando os melhores assentos. In the Moadim. Nas Moadim. There's your principle in Matthew 23:6. Aí está o teu princípio, em Mateus 23:6. He says, the Pharisees and the proud. Ele diz que os fariseus e os orgulhosos love the best seats at the Moadim. Amam os melhores assentos nas Moadim. But we who are true servants, we're willing to give up the best seats. Mas nós que somos verdadeiros servos, a gente está disposto a dar os melhores assentos. At the Moadim. Nas Moadim. How much more at the gates where the apostle priests belong? Quanto mais aos portões onde os apóstolos sacerdotes pertencem. A legitimate fourfold leader with a circumcised heart. Legítimo líder dos 4 ofícios com um coração circunciso. Must be willing to surrender their seat. Deve estar disposto a render o seu assento. At the gates. Aos portões. In order to allow the apostolic office. Para permitir que o ofício apostólico. To be honored. Seja honrado. Reinstated. Reinstalado. Restored. Restaurado. And reestablished. E reestabelecido. To its rightful place in these last days. Ao seu digno lugar nesses últimos dias. The way things stand now. Da maneira como as coisas estão agora. Their seats are blocking the gates. Os assentos deles estão bloqueando os portões. Of the return of our people. Do retorno do nosso povo. And the regathering and restoration of Yisrael. E a restauração e reunião de todo Yisrael. Matthew 23:13 and 14. Mateus 23, do 13 ao 14. As we close. Enquanto nós fechamos. Now don't go anywhere because we're closing the message, but we're just getting started. Não vão a lugar nenhum, porque a gente está terminando a mensagem, mas a gente está só começando. Denial of the uniqueness of the apostolic office. A negação dessa unicidade do ofício apostólico. Or a fleshly ambition or power grab. Ou essa ambição carnal desse ter poder. That believes any old leader can sit down and function there successfully. Que acredita que qualquer líder velho pode se sentar lá e funcionar com qualquer sucesso. Other than the apostle priests. Além dos apóstolos sacerdotes. Will continue to give the devil opening and victory. Continuará a dar ao demônio aberturas e vitórias. That the devil has no business having. O demônio não tem nenhum direito de ter. How come the devil doesn't put powers of the air at his gates? Como que o demônio não põe os príncipes do ar nos portões dele? Because he has a higher rank. Porque ele tem um rank maior. To keep that person demon possessed. Para manter essa pessoa possuída por demônios. Satan puts a high-ranking officer. Satanás põe um oficial de alto ranking. At the gates. Aos portões. Not just any putz. Não só qualquer um. Okay, the demon's got to have a lot of bloodshed and murder on their resume. O demônio tem que ter muito derramamento de sangue e sangue nas suas mãos no currículo.
Friends, this is all rank. Amigos, isso aqui é tudo patente. And if you deny this is rank, not only you don't understand demonology and how demons work and how possession works, you don't understand how the kingdom works. E se vocês negarem isso, não só vocês estão negando que entendem qualquer coisa de demonologia e como os demônios funcionam, mas vocês também não entendem como o nosso reino funciona. We must end this glaring dysfunction and disorder. Nós temos que terminar essa disfunção e desordem brilhantes. As it is written in Maasesh Shlichim 3:21. Como está escrito em Maasesh Shlichim 3:21. Before some of our people die lost, confused, battered, and bruised. Antes de alguns do nosso povo morrerem perdidos, machucados, completamente cheios de hematoma. Due to ministry malpractice. Por causa da má prática do ministério. Which Yahusha himself, our great attorney and advocate lawyer, will prosecute. Que o próprio Yahusha, nosso grande advogado, processará. And hold us accountable to. E nos fará prestar contas a respeito. In the world to come. No mundo por vir. We're not going to get away with sitting in someone else's seat. Nós não vamos se safar por nos sentarmos no assento de outra pessoa. 1 John 2:1. 1 de João 2:1. And we're not going to get away with ignoring the seat. E nós não vamos nos safar ignorando o assento. And we're not going to get away with admitting that we are not qualified to sit in that seat. E nós não vamos se safar admitindo que nós não somos qualificados para nos assentarmos Like lá. we're instructed to do at Pesach, take the worst seat. E como nós somos instruídos na peça, pega o pior assento. So that the honored may be honored. Para que os honrados possam ser honrados. And that takes humility. E isso leva à humildade. Because power corrupts. Porque o poder corrompe. And absolute power corrupts absolutely. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Yisrael, over the last 3 weeks, I have presented to you the facts. Em Astral, pelas últimas 3 semanas, eu lhes apresentei os fatos. The sad facts. Os fatos tristes. The tragic facts. Os fatos trágicos. In the hope that a remnant will be willing to enact a true paradigm shift. Na esperança que os dispostos estarão dispostos a atuar uma mudança de paradigma. In the camp. No acampamento. And all the people said. E todo mundo disse. Amen. Amém. Agora eu fechei minha mão. They. Amen. Quick question. Question. Tomorrow you are getting together with Apostle Peter. Yes. At what time? I'm going to be streaming with Apostle Peter Martinez tomorrow at 11 a.m. Eastern Time. O Sholef Moshe vai estar junto do apóstolo Peter Martinez amanhã a 1h da tarde. And if you're at a doctor's office or you're up and about, you can watch it. We'll have it on replay, shortly after that. Se vocês não puderem assistir ao vivo, vai estar gravado logo depois disso. We get together for another episode of the Apostles at the Gate. Nós nos juntaremos para outro episódio dos Apóstolos aos Portões. So what we're going to do now is, as you know, when Chodesh comes. Então, o que a gente vai fazer agora, como vocês sabem, quando o Chodesh termina, quer dizer, we've been tithing all along. We've been tithing from week to week. Nós temos dizimado de semana em semana. But David learned, Solomon learned, the Kiddushim learned. Mas Salomão aprendeu, Davi aprendeu, os Kiddushim aprenderam. We don't allow our pride or our lack of trust. Nós não permitimos que o nosso orgulho ou falta de confiança to come to Yahuwah in an assembly. De vir a Yahweh em uma assembleia empty-handed. De mãos vazias. And so we pay what we call terumah. Então nós pagamos o que chamamos de terumah. The maaser is regular. O maaser é regular. And the terumah is free will. E a terumah é voluntária. I already gave 10%. Eu já dei 10%. I settled with Yahuwah. Eu me resolvi com Yahweh. But now I'm going to go over and above. Mas agora eu vou fazer muito além. I'm going to give the free will. Vou dar a voluntariedade. So in our ministry on Chodesh, então no nosso ministério no Chodesh, we give the free will offering. Nós damos a oferta voluntária. That means we don't have to. Isso significa que a gente não tem que fazer. Because we've already paid our tithe. Porque a gente já pagou o dízimo. We don't have to. A gente não tem que fazer isso. But we get to. Mas a gente acaba fazendo. So that through these finances, só que através desse dinheiro, others like you, look in the mirror. Outros como vocês, olha no espelho.
will hear the good news, ouçam as boas notícias, not from the JWs, não dos testemunhos de Jeová, not from the Mormons, não dos mormons, not from the Kabbalah Center. não do centro da Cabala. When you give terumah, Quando vocês dão terumá, you're keeping the right doors open. vocês estão mantendo as portas certas abertas. So we're going to take a 3 to 4 minute break. Então a gente vai fazer um intervalinho, uns 3, 4 minutos. Please use the QR code in the upper left. Por favor, usem o código QR no canto superior esquerdo. If you need to use the bathroom, please make sure it's a bubble bath. Se vocês precisarem usar o quarto do banho, por favor, seja um banho de banheiro de espuma. I'm sorry. I mean, there were a lot of silly words in the English language. Desculpa, há muitas palavras bobas na língua inglesa, That's got to be right in the top 10. mas essa aí tem que estar no top 10. I mean, you know, it's like, it's not the shower room, it's not the you know what room, it's like bath. Who goes into the bathroom to take a bath in 3 minutes, right? We're taking a 3-minute break. You can't take a bath in Some 3. people do. Não é a sala do chuveiro, não é a sala das necessidades, é a sala da banheira. Quem que vai na banheira em 3 minutos? Anyway, if you want to take a bath, Enfim, That's se vocês quiserem ir fine. na banheira, beleza? pay your terumah, take a quick bath. Paga seu terumá, toma um banhozinho rápido. And when we come back, we have a special surprise Quando a gente voltar, nós temos uma surpresa especial, in the form of a special guest, na forma de um convidado especial. like Jim Neighbors used to say. Como o Jim Neighbors costumava dizer. Surprise, surprise, surprise. Surpresa, surpresa, surpresa. And we're not going to let you know what it is. A gente não vai deixar vocês saberem quem é. So let's take our bath. Vamos tomar o banho lá. What are you laughing at? Let's. I'm already taking a financial bath, Shalia. What are you talking about? Já estou sendo limpo financeiramente. O que você está falando mais, Felipe? O que você quer mais? Let's take a bath. Vamos tomar um banho. Let's give terumah. Vamos dar nossa terumá. And we're going to hit you with a trinity of surprises. E a gente vai dar um tapinha em vocês com a trindade de surpresas. Baruch Hashem, Yehovah. Hashem. Sabe? Comes from deception.